Temos aqui o título Aplicações de Tecnologias Free Cooling e Adiabática para Ambientes de Missão Crítica, que será apresentada por José Sérgio Ribeiro Júnior, consultor de aplicações termal, management da Vertiv. José Sérgio, por favor. Obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal. Meu nome é José Sérgio, agora ele apresentou, eu sou consultor de Thermal Management aqui no Brasil da Vertiv. Falo mais da parte técnica de ar-condicionado, não vou gastar meu tempo falando um pouco de Vertiv, que vocês vão ter uma overdose da marca Vertiv aí ao longo da feira. Então a gente já vai direto para a apresentação de fato, né? Bom, por que a gente tem que falar de ar-condicionado em ambiente de data center, né? A gente sabe que o público, muitas vezes, de um evento como esse também é mais relacionado, por mais que exista muita gente da mecânica, mas é mais relacionado ao pessoal de energia, o pessoal de TI, o pessoal de infraestrutura, e muitas vezes ar-condicionado acaba virando um assunto secundário, né? A mecânica acaba virando um assunto secundário para esse público. Mas a gente tem que olhar isso com mais atenção. Nessa figura aqui, ele mostra o que Cloud Computing representa de consumo energético no mundo, né? Estima-se que cerca de 3% de tudo aquilo que se consome de energia no mundo hoje está relacionado a Cloud Computing. E se a gente for colocar isso como um país, ele seria o 6º país com maior índice de consumo energético no espectro global. Então você vê, só Cloud Computing consome mais energia do que todo o Brasil no mundo. E como todo mundo sabe, como todo mundo aqui é de data center, se a gente olhar para dentro do data center, nós vamos ver que o ar-condicionado é, de fato, o principal vilão do consumo de energia elétrica dentro dos data centers. No gráfico do lado, a gente tem o consumo de um data center, né, dividido em diferentes aplicações macro, né, onde você tem 50% de consumo de data center atrelado aos equipamentos de TI, 3% atrelado à iluminação, 10% aos equipamentos de energia e 37% relacionado a ar-condicionado. E esse número é bastante importante, porque quando a gente fala em melhorar a eficiência em data center, quando a gente fala em... Deixa eu só trocar o microfone aqui. Quando a gente fala agora melhorou. Quando a gente fala em melhorar a eficiência de data center, quando a gente fala em qualquer tipo de retrofit que você vai fazer, e que quando você precisa buscar eficiência energética, é impossível falar em eficiência energética se não passar pela disciplina de ar-condicionado. Porque aqui, você concorda comigo que é muito difícil, ainda mais a gente que mexe com infraestrutura, é muito difícil a gente mexer nesse consumo dos equipamentos de TI. A gente tem uma limitação muito grande por parte do data center em a gente mexer qualquer consumo aqui. Iluminação, você pode trocar toda a iluminação do seu data center pela mais eficiente possível, em LED, em qualquer modificação que você faça, o ganho em eficiência vai ser muito baixo. A mesma coisa para os equipamentos de energia. Qualquer modificação que você faça em equipamento de energia dentro do seu data center, a redução do consumo de energia geral também vai ser bastante tímida. Então, a gente tem que falar realmente em ar-condicionado. E quando a gente bota uma lupa nesses 37% do consumo de energia, a gente vê que 5% está relacionado à umidificação, e cerca de 27% relacionado aos fan coils. Aqui é utilizando como exemplo uma aplicação que utiliza água gelada, 7% relacionado às bombas de circulação de água e 60% relacionado a chiller de condensação a ar. Então, analisem bem, se a gente vai falar em eficiência energética em ar-condicionado, a gente tem que obrigatoriamente passar pela central de água gelada, pelos chillers. E é isso que a gente vai mostrar aqui, como que a gente pode ganhar eficiência nesses setores, né? Bom, aqui é uma norma, o título é uma norma, uma grande oportunidade. Essa é a última revisão, é o guideline da última revisão da ASHRAE, da TC 9.9 de 2015, que traz as condições recomendadas de trabalho em relação à umidade e temperatura dentro de um data center. E por que é uma grande oportunidade? Porque hoje a norma ela deixa trabalhar de 18 a 27 graus na cara do rack de temperatura, ou seja, na temperatura do seu corredor frio, de 18 a 27 graus. E te dá também uma abertura no range de umidade tolerada, né? Passando de menos 9 aqui de ponto de orvalho, com 15 de ponto de orvalho, a 60% de umidade relativa.
E mais para frente vocês guardem esses números, né? 18 a 27 graus, porque na primeira revisão que a gente tinha da norma lá em 2004, se falava dos 20 aos 24 graus. E onde era medido isso antigamente? Geralmente no seu retorno, no retorno do seu fan coil, no retorno do seu selfie. Aqui não, aqui a gente está falando na cara do seu rack, na admissão do rack, e a gente vai mostrar ao decorrer da apresentação a diferença que isso causa. Bom, a gente falou em 27 graus, né? O que representa 27 graus se a gente olhar o perfil climático nas principais cidades do Brasil, né? Aqui é um gráfico que corresponde às horas de incidência no ano e a temperatura. Se a gente pegar a cidade de São Paulo, nós temos 86% do ano temperaturas abaixo de 27 graus Celsius. E a norma, esse número é mágico para a norma, né? Porque a norma fala de 18 a 27 graus. E quando a gente olha para o perfil climático da cidade de São Paulo, a gente vê que 86% do tempo a temperatura está abaixo de 27 graus. E aí é aquela primeira pergunta que a gente faz, né? Pô, se o meu ar exterior está abaixo desse tempo, na grande maioria, na grande parte do ano, por que eu não utilizo esse ar exterior para contribuir de alguma forma para a climatização do meu data center? E é isso que a gente vai falar aqui. É utilizar essa temperatura de ar exterior, é utilizar essas condições ambientais externas para contribuir no ar-condicionado do data center. E isso traz uma vantagem gigantesca, e é isso que a gente vai mostrar aqui, as diferentes formas de se utilizar essa temperatura de ar exterior, com base na norma que a gente tem da ASHRAE da TC 9.9 na revisão de 2015. Bom, falando das temperaturas, a gente passou pela norma, viu que a temperatura recomendada é de 18 a 27 graus. Então a gente começa, isso abre espaço para que a gente fale de free cooling, né? O free cooling nada mais é do que a refrigeração gratuita, é utilizar de alguma forma, de forma direta ou indireta, essa condição ambiental externa. E como que a gente pode fazer isso? De maneira direta, que aí fica muito claro, né, para a gente, o que é isso? É jogar esse ar FOD que está do lado de fora para dentro do seu data center. Isso você pode fazer tanto com expansão direta como expansão indireta. Você pode fazer o free cooling direto tanto no seu self quanto no seu fan coil. Essa é a forma talvez mais simples de se fazer e mais barata. Só que aqui você encara outras limitações. Como todo mundo sabe, nem sempre se tem uma condição de ar exterior externa favorável para se jogar dentro do data center, por vários aspectos, principalmente pela qualidade do ar. Então é muito complicado você jogar esse ar de fora para dentro de forma indiscriminada. Então é por isso que esse tipo de solução, por mais que ela seja a mais barata possível e a mais barata de todas as outras soluções que a gente vai falar aqui, ela não é largamente utilizada, mesmo ela tendo o custo de implementação muito mais acessível do que qualquer outra solução de free cooling que a gente vai passar para cá, que a gente vai passar a falar aqui. E outra maneira, que é onde a gente vai falar, é utilizar esse ar exterior de forma indireta. Como isso? É fazer com que esse ar exterior ele troque calor com a água do seu data center, se for um data center que utilize água gelada, ou com o gás refrigerante, se for numa aplicação com expansão direta. Então é utilizar o ar exterior de forma indireta, não jogar ele para dentro do data center de forma indiscriminada. Bom, a primeira passagem que a gente vai fazer aqui é com relação ao free cooling indireto com expansão direta. Isso para vocês e para muitos é uma novidade. Você fazer free cooling com um self, né, com um equipamento de expansão direta. E aqui a gente mostra uma aplicação convencional, uma aplicação que a grande maioria de vocês conhece. É que você tem uma evaporadora, a unidade externa, aqui fora você tem a condensadora, no caso você tem duas, porque essa evaporadora muito provavelmente é um circuito duplo de refrigeração, e a única diferença que você vê de um self convencional que não tem free cooling é essa caixinha aqui, que a gente chama ela de Econophase. Essa caixinha nada mais é do que duas bombinhas de gás refrigerante com variador de frequência. Então, dentro dessa caixinha você tem duas bombinhas com variador de frequência para gás refrigerante. Então, numa aplicação convencional, você teria lá um consumo do condensador de 3,9 kW, cada compressor aqui consumindo 8,5 kW, e o evaporador como um todo consumindo 3,2 kW.
Aí, lá no começo da apresentação, nós falamos das condições de temperatura que a norma nos recomenda trabalhar. E se a gente só vai tirar benefício dessa norma se a gente trabalhar com corredor confinado. Se a gente separar aquilo que é quente daquilo que é frio dentro do data center. Porque uma coisa é você trabalhar com 18 a 27 graus se você trabalhando num corredor misto. Outra coisa é você trabalhar de 18 a 27 graus com o corredor confinado. Por quê? Porque no caso da expansão direta, o principal resultado do confinamento é o aumento da temperatura de retorno. Se você está lá trabalhando com 25 graus no corredor frio, o que está dentro da norma com folga, porque ele te deixa trabalhar recomendado até 27 graus e permitido até 32, né? A diferença de recomendado e permitido para a Asher, que o recomendado é onde os equipamentos de TI trabalham perto do seu ótimo, né? Trabalham sem perder capacidade, sem perder eficiência, e o recomendado é aquele limite máximo que ele pode trabalhar, que qualquer coisa fora dali existe um risco de desligamento. Então o recomendado está próximo dos 27 graus. Então se você confina, para você ter o corredor na casa dos 25 graus, 26 graus, você precisa ter um retorno na casa dos 35. Ou tranquilamente acima de 30 graus. E esse retorno maior te possibilita fazer o free cooling. Por quê? Esse sistema, quando você tem a partir de 10 graus de diferença, veja bem, quando você tem a partir de 10 graus de diferença entre a temperatura de retorno do seu self e a temperatura de ar exterior, ele trabalha em modo expansão direta convencional, condensadora e evaporadora. A partir do momento que eu caio 1 grau nessa relação, eu atinjo os 10 graus de diferença, ou seja, numa condição de retorno de 35 graus no meu corredor quente, quando eu atingir 25 graus de ar exterior, eu crio uma situação de bypass no meu compressor. Eu começo a descarregar o compressor, que é ou inverter ou digital scroll, eu preciso ter um controle de capacidade para ganhar o máximo de eficiência possível. Eu começo a descarregar o compressor e esse gás refrigerante é bypassado por essa bombinha. Então o gás, eu diminuo a pressão de trabalho do sistema e o gás começa a se recircular pela condensadora. Então você começa a bypassar o circuito do compressor. Eu começo a desligar, eu começo a tirar o compressor do sistema. Tanto aqui no free cooling indireto com expansão direta, quanto no free cooling indireto com água gelada, vocês vão ver que sempre o objetivo qual é? Tirar o consumo do compressor para fora. Porque qualquer coisa no sistema, num chiller, eu aumentar a velocidade do ventilador, ou aqui, eu crescer, acrescentar o consumo da bomba, é infinitamente mais eficiente do que trabalhar com compressor. Então, o objetivo do free cooling direto é sempre o quê? Descarregar compressor. É tirar aquilo que mais consome energia dentro do sistema de ar-condicionado. Então, se eu tenho uma temperatura de retorno de 35 graus e eu posso operar com free cooling parcial, observem bem que aqui eu estou trabalhando. Eu ainda tenho compressor ligado. Nesse caso aqui, eu estou descarregando um dos compressores, como exemplo, e estou carregando uma das minhas bombinhas. Você observa bem que uma bombinha dessa consome 0,6 kW. Enquanto um compressor consome na casa dos 8 kW. A redução do consumo é absurda. Mas aí vai mais além. Quando eu chego a uma diferença de temperatura de 15 graus ou inferior, eu começo a bypassar 100% o meu compressor. Você trabalha, o gás ele faz esse circuito aqui. Ele vem para a serpentina da evaporadora, volta para a bombinha, vem para a condensadora, vem para a serpentina da evaporadora. E eu descarrego completamente o compressor. Ali eu teria um consumo na casa dos 19 kW trabalhando aqui a plena carga. A gente cai para um consumo de 1,2 kW. A redução de consumo ela é absurda. Mas como você vai conseguir a redução de energia aplicando esse tipo de solução? Volto a dizer, confinamento de corredores. Enclausuramento de corredor, separar aquilo que é aquilo que é quente daquilo que é frio. Para você o quê? Aumentar a temperatura de retorno e aí sim você vai ter ganhos consideráveis de eficiência nesse sistema. Nada mais é do que a gente aqui tem um gráfico de entalpia que mostra exatamente isso, a diminuição de trabalho, a diminuição de pressão de trabalho do gás. Então você vê que você opera em full econophase com ar exterior abaixo dos 20 graus. Poxa, mas beleza, isso funcionaria muito bem se a gente estivesse num
num país não tropical como o nosso, que não tivesse condições de temperatura alta como a gente tem. É engano nosso, porque aqui se a gente pegar, tiramos daquele gráfico lá do começo da apresentação, só o perfil climático de São Paulo. Vamos analisar o perfil climático de São Paulo, com uma temperatura de retorno na casa dos 35 graus, como que esse sistema se comportaria? Até os 25 graus aqui você estaria trabalhando com 25 graus acima, você estaria trabalhando com 100% do compressor, você não estaria, nessa faixa aqui você não tem ganho de eficiência no econophase. Até os 19 graus você está trabalhando com o econophase de forma parcial, você ainda tem a contribuição do compressor na capacidade efetiva do equipamento, e abaixo disso aqui você já está trabalhando com a máquina com o compressor desligado. O que isso representa? Apenas 25% do tempo do ano a máquina estaria trabalhando sem a contribuição do econophase, em apenas 25% do ano. Então vocês observam que a redução do consumo ela é realmente drástica. Em 38% do ano, que é a maior parte do ano, numa condição de temperatura de retorno a 35 graus, que não é nenhum absurdo se a gente está considerando trabalhar dentro da norma e trabalhar com o corredor confinado, em 38% do ano você vai estar trabalhando numa situação de full econophase. Ou seja, a gente tira aquele consumo do compressor que a gente olhou no slide anterior e trabalha só com a bombinha e com as condensadoras ligadas. Então vocês observam que a redução de consumo ela é drástica. Isso é São Paulo. Se a gente for para cidades com condições climáticas ainda mais favoráveis, você chega tranquilamente em números aqui na casa dos 50%. Curitiba, por exemplo, ele fica mais de 50% do tempo trabalhando em full econophase, ou seja, sem compressor. A gente tira o consumo de compressor de um selfie. Isso é fazer free cooling, isso é fazer free cooling indireto com expansão direta. Bom, agora a gente passa para os sistemas free coolings e solução adiabática para sistemas de água gelada, né? Antes a gente tem que entender mais ou menos como que esse tipo de sistema funciona. A Vertiv disponibiliza no mercado 3 níveis de chiller. O chiller propriamente dito, aquele que não possui uma tecnologia free cooling ou tecnologia diabática, geralmente utilizada para aplicações convencionais 712,5, o chiller free cooling e o chiller adiabático free cooling. Como que ele funciona? Aqui você tem um ambiente de data center, o seu fan coil, que recebe a água gelada desse chiller, e o segredo está aqui dentro da máquina. No chiller free cooling você tem uma serpentina que fica paralela ali à condensadora num sistema de ar-água. Então quando você tem 1 grau a menos, a partir de 1 grau a menos do ar exterior abaixo da temperatura do retorno da água, você começa a fazer free cooling. Bom, vamos usar isso como exemplo. Lembra que eu falei na situação anterior que você tem 25 graus no corredor frio, 25 graus. O corredor está enclausurado, então a temperatura do seu corredor é aquilo que você está insuflando, correto? Para você insuflar essa temperatura, você não vai conseguir mais trabalhar com a temperatura da água convencional, igual comumente utilizado no passado, por exemplo, 7, 12,5, 9, 8 graus de água gelada. A gente já vai ter que atingir a água na casa dos 17, 15, 17 até 20 graus. Ou no estudo de caso que a gente fez, com retorno de água até na casa dos 30 graus. Então, repetindo, para a gente ter temperaturas no corredor frio, na casa daquilo que a norma pede, na casa daquilo que é o mais eficiente da norma, 25, 26, 27 graus, nós temos que ter uma temperatura de água gelada no chiller muito mais alta do que aquilo comumente utilizado. Então vamos considerar como exemplo uma aplicação que já existe até no Brasil no chiller free cooling, uma aplicação que trabalha com 17 para 24 de retorno. Então ele entrega água a 17 graus, e esse valor num fan coil de 90 kW vai entregar um ar a 22 graus, 21 graus. Então você teria um corredor frio aí com 22 graus, trabalhando com água a 17 graus, com retorno, sei lá, 24. No chiller free cooling, qual seria a filosofia de operação? Se você tem uma temperatura de retorno de água a 24 graus, a partir do momento que você tem um ar exterior de 23 para baixo, você começa a bypassar o evaporador. A água, em vez de passar pelo evaporador, ela vai para essa serpentina ar-água.
do sistema. Ela vai para essa serpentina a água, os ventiladores do chiller são todo esse fan com velocidade variável, então você aumenta o número de ventiladores ligados para potencializar o ganho de free cooling e começa a descarregar o compressor. Até o momento que você comece a ter 2, 3 graus de água abaixo da sua água gelada, nesse caso 15, 14 graus, dependendo da carga térmica do seu data center, você começa a fazer 100% de free cooling. Por quê? Porque o seu ar exterior está menor do que a temperatura de água que você está precisando jogar para dentro do seu data center. Olha que incrível, você começa a consumir dentro de um chiller só ventilador. Você começa a bypassar, até ponto de você bypassar 100% da água. Pô, mas 15 graus aqui em São Paulo é um negócio... Gente, a gente viveu um inverno agora recentemente aí com temperatura na casa dos 4, 5 graus de temperatura. Aqui nós estamos considerando um chiller que funciona em obra. Isso aqui é uma aplicação para data center. É uma máquina que vai ficar 24 horas, 7 dias por semana ligada. Então ela pega todo o espectro de temperatura do ano. E você ter temperaturas nesses níveis numa cidade igual São Paulo, por exemplo, não é tão absurdo assim. A gente viu no N20 anos o gráfico, né, do perfil climático de São Paulo. Então o segredo qual é? Aumentar a temperatura de água gelada para os data centers que trabalham com corredor confinado. Isso chega a ser mandatório, porque você não consegue trabalhar mais com as temperaturas de água convencional, porque você enclausurou. Para você ter temperaturas dentro da norma, você precisa subir a temperatura de água dentro do chiller. E é um desperdício danado a gente aumentar a temperatura da água do chiller, começar a trabalhar perto dos 20 graus e não aproveitar o ar exterior. O que a gente está trazendo é isso. Gente, vamos aproveitar o ar exterior lá na CAG. Não vamos pensar mais, porque antigamente você pensava muito em ar-condicionado de precisão para dentro, né? Fancoils, os fancoils tinham que ser de precisão, ou quando se pensava em self, tudo bem, mas o chiller sempre era aquele chiller convencional. Era aquele chiller convencional, fazendo uma água 7, 12,5, 8 ou 9 graus, dentro de um corredor misto, temperatura de retorno na casa dos 23, 24 graus, e aquele mundo de hotspot dentro do data center, né? Você ia medir, você insuflava 13, aí aqui no começo do rack estava 14, 16, você media em algum ponto estava 30 e retornava lá 24. Então isso com confinamento você acaba com esses tipos de problema. E você fazer uma seleção de um chiller, você pode pedir para qualquer fabricante de chiller, peça uma seleção de um chiller com 7, 12,5 de água na mesma condição de temperatura de ar exterior e peça uma seleção com 15 graus de água. O chiller vai fazer isso aqui. Você vai cair 4 frames de equipamento no mínimo. A redução do custo de aquisição, isso é um exemplo para nós. Se você me pedir um chiller de 200 TRs, sem free cooling, convencional, que atenda lá 90.1 da Ashway, de 200 TRs com água 7, 12,5, ele é o mesmo preço de um chiller free cooling com água 17, 24. Porque por mais que ele tenha free cooling, por mais que você tenha um controlador muito mais rebuscado, por mais que ele seja mais caro que o chiller convencional, ao você subir a temperatura de água gelada, você reduz significativamente o tamanho da máquina. Por isso que a gente brinca, aumentar a temperatura de água dentro do data center não gera nem payback, porque a solução com água mais quente fica mais barata, mesmo você aplicando uma tecnologia free cooling no chiller. Bom, aqui é um exemplo do modo de operação da máquina, né? Aqui é um exemplo de um chiller free cooling adiabático. Você tem 3 tecnologias nele, que é a tecnologia da expansão direta, né? Que é a utilização do compressor. Você tem o free cooling e você tem o sistema diabático. Com esses 3 módulos de tecnologia, você pode trabalhar de 5 maneiras. O chiller ele sempre vai tentar trabalhar com o free cooling. Ele sempre vai tentar trabalhar com o free cooling, por quê? Porque é o modo mais econômico. É onde você está descarregando ao máximo o compressor e está gastando energia lá com os ventiladores. Agora a gente, só voltar um pouquinho aqui, e eu falei do free cooling, né? Agora a gente vai mostrar como o sistema diabático pode contribuir para esse chiller. Em adicional à serpentina do free cooling, a serpentina de expansão direta aqui da condensadora do chiller, você tem um pad adiabático. O pad adiabático
Pensem naqueles ecobrisa que vocês veem muitas vezes aplicações em shoppings, na praia, que tem aquela água correndo para o lado de fora lá e insuflando um ar mais, a temperatura mais próxima do bulbo úmido para dentro de supermercados, shoppings, enfim. É como se fosse aquele papelão ondulado, óbvio que não é um papel, mas como se fosse aquele papelão ondulado onde se goteja a água por ele. Qual que é o papel disso? Nas extremidades do chiller, na condensadora do chiller, você tem 2 pads adiabáticos desse, que fica escorrendo água ali. Qual que é a função disso? Diminuir a temperatura de admissão do ar na condensação do chiller. Você chegar mais próximo da temperatura de bulbo úmido. Um exemplo. Quando vocês vão selecionar um chiller, ou vocês vão pedir para o fornecedor de chiller de vocês uma seleção. Peçam uma seleção com 35 graus de ar exterior, e peça uma seleção com 28 graus de ar exterior. Você vai ver a diferença do consumo e o aumento significativo da capacidade efetiva da máquina. O princípio disso aqui é isso. É eu sair lá dos 35 graus do ar exterior, dependendo da minha umidade relativa externa, chegar na casa dos 28 da admissão. Então o chiller não vai estar mais lendo os 35 que está lá do ar exterior. Ele decaiu a temperatura para dentro dele. Ele vai ler uma temperatura muito menor. E com isso você o quê? Potencializa o ganho de free cooling. Que você consegue fazer free cooling não mais com uns 23 graus, que é 1 grau abaixo dos 24, naquele exemplo que a gente fez, de 17 a 24. Você pode fazer free cooling com 30 graus de ar exterior. Porque o que conta é a temperatura de admissão na máquina. É você reduzir a temperatura que o chiller enxerga como admissão na sua condensação. Aí agora a gente volta aqui para os modos de operação da máquina. Aqui. Ele sempre vai tentar trabalhar como free cooling, igual eu falei. Se ele não conseguir atingir a capacidade dele requerida, porque a condição de ar exterior, por exemplo, não é favorável, ele ativa o sistema adiabático. Por quê? Para tentar diminuir a temperatura de admissão da máquina, para ver se assim, com esse adiabático, eu consigo chegar na temperatura mínima para se fazer free cooling. Por que esse é o segundo passo? Porque aqui eu não tenho gasto nenhum de água no free cooling. Aqui eu já começo a ter um gasto de água, que é facilmente simulado pelos softwares que a gente tem de simulação. Você consegue ver, considerando a sua carga, o perfil climático da cidade que você tem em seu data center, você consegue ver mais ou menos qual seria o consumo de água no decorrer do ano. Se mesmo com o sistema free cooling e mesmo com o sistema adiabático você ainda não conseguiu atingir a capacidade que é requerida, aí sim você começa a partir os compressores. Aí sim você começa a ligar compressor e aí sim você começa a ter o chiller trabalhando de maneira mais convencional. Mas sempre tentando trabalhar nos 3 módulos. Até um ponto que você muitas vezes não pode ter o free cooling, porque às vezes você tem lá 40 graus de ar exterior, você consegue baixar essa temperatura, sei lá, para 32, essa temperatura não é suficiente para você fazer nem free cooling parcial, mas reduz significativamente o consumo do chiller. Por quê? Eu não estou lendo 40 no chiller, eu estou lendo 32. E aí abre espaço para você fazer, inclusive, free cooling, aplicar essa solução, inclusive no Rio de Janeiro. Parece absurdo, mas o estudo de caso que a gente traz aqui é exatamente esse. Como é possível fazer free cooling numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo? Essa é a pergunta. É possível fazer free cooling numa cidade como Rio de Janeiro? E é esse case que a gente vai mostrar aqui. Foi considerado um corredor confinado com 27 graus na entrada do rack. E aqui a gente tem que, acho que, abrir um parêntese. Todo mundo pode concordar comigo quando você trabalhar com 27 graus, no corredor frio, numa situação de corredor enclausurado, de corredor confinado, qualquer falha no seu sistema de ar-condicionado, a temperatura vai subir consideravelmente dentro do seu corredor frio. E é por isso que esse tipo de chiller possui uma tecnologia diferente, que é o restart rápido. Nós estamos falando de um chiller que em 70 segundos após a interrupção da falha de energia, você consegue atingir 100% da sua capacidade, ou a capacidade que você tinha antes da falha. Então eu te dou artifícios. Eu te dou artifício para trabalhar no máximo na borda superior da norma. Eu te dou esse artifício. Mas eu também te forneço tecnologia no chiller que te possibilite que com qualquer falha no sistema você consiga restabelecer rapidamente a condição pré-estabelecida.
Então vamos voltar. Corredor confinado a 27 graus, ou seja, dentro da norma, até aí nenhum absurdo, o cara tem 27 graus no corredor frio, uma redundância mínima que o projeto pedia de 20%, e a capacidade mínima do chiller era uma capacidade de 1.300 kW. A gente fez uma seleção de um fan coil, os fan coils tinham 185,5 kW de net sensível, insuflava uma temperatura próxima de 27, né, 26,9, voltando, é um corredor confinado, então próximo dos 27 graus no corredor frio, uma vazão de ar, o consumo do fan coil é de 10,59 e ele insufla uma umidade de 56 graus. Por que essa informação é importante? Essas condições de temperatura de insuflamento e a norma e a flexibilização da norma muito em função também da umidade, porque houve uma flexibilização bastante grande quando a gente olha para a umidade, talvez a mudança mais significativa da TC 9.9 não seja nem temperatura e seja sim umidade, tira aquela obrigatoriedade de você ter umidificação e enriquecimento em todas as unidades, em todas as CRAs, em todas as CRACs. Tira essa obrigação. Hoje é muito comum em projetos que você, às vezes, nenhum dos equipamentos tem sistema de umidificação e enriquecimento. Inclusive já tem data center no Brasil aplicando dessa forma. Ela faz tratamento de umidade com equipamentos secundários. Você não precisa gastar um volume financeiro muito grande para colocar sistema de umidificação e enriquecimento dentro dos equipamentos de precisão. Porque aqui você está dentro da norma, você está insuflando a 56%. Bem, se eu tenho essa temperatura de insuflamento, qual que é a temperatura de água que eu tenho que considerar nesse sistema? A minha água está a 23 graus e meio com retorno a 30. E a retorno do fan coil é 38 graus com 30% de umidade relativa. Então eu tenho uma água gelada de 23,5 para 30 de retorno. E aí vamos para o chiller. Selecionamos um chiller de 1.303 kW, um consumo a plena carga de 264, o que dá um COP de 4,93 a 100%. É um número bastante significativo para um chiller de condensação a ar, nessas condições, e uma vazão de água pré-estipulada. Então, esse número aqui é importante, pessoal. A temperatura de água gelada que a gente está considerando nesse sistema. Aí eu te pergunto, dá para fazer free cooling no Rio de Janeiro com essa temperatura de água? Nós estamos falando aqui em 30 graus de retorno. E esse número que é importante para um chiller free cooling é o número da temperatura de retorno. É porque, lembre bem, é com 1 grau abaixo disso aqui que eu começo a fazer free cooling parcial na máquina. É aqui, com 29 graus, que eu começo a criar um sistema de bypass dentro do chiller. Mesma coisa aqui no chiller, 23,30. Temperatura de condensação para atingir essa condição de COP e essa capacidade efetiva foi de 39,3. Então observem bem, né? Mesmo com uma temperatura de condensação alta de 39,3, você atingiu um COP de 4,93. Se a gente joga essa temperatura de condensação para a casa dos 35 graus, esse COP aqui sobe tranquilamente para a casa dos 5,2. E altitude de 0, porque a gente está falando no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, mas beleza, Sérgio, você consegue fazer free cooling no Rio de Janeiro, 29 graus é uma temperatura, quando você começa a fazer free cooling, é uma temperatura realmente alta, por vários aspectos, mas mesmo assim o Rio de Janeiro deve ter 50% do ano com temperatura acima de 29, talvez menos que isso. Como que dá para maximizar o ganho de free cooling numa cidade como o Rio de Janeiro? Trabalhando com sistema diabático. Aqui você pega um perfil de clima na cidade do Rio de Janeiro com suas respectivas umidades. Aqui você tem a temperatura ambiente e aqui você tem a temperatura após o pad adiabático. Aquela redução de temperatura na admissão de ar do chiller que a gente comentou no passado. Então vocês observem bem, de 41 graus de ar exterior, numa relação de umidade que é utilizada no Rio de Janeiro como histórico, você consegue diminuir para 32 graus após o pad adiabático. E lembre bem, com 30 graus de retorno, com quantos graus você já começa a fazer free cooling no chiller? 29. Com o sistema diabático, quando você tem 37 graus, você já tem uma temperatura após o pad adiabático de 29 graus. O que isso quer dizer?
Quer dizer que qualquer temperatura abaixo dos 38 graus de temperatura exterior, considerando uma umidade pré-estabelecida, você já começa a ter free cooling. Então a gente está falando em fazer free cooling com uma temperatura de área exterior na casa dos 37 graus. Aqui nesse gráfico aqui que se ele quiser aparecer, aí apareceu. Considerando uma carga de 1.300 kW, aqui é o consumo que o chiller dá para dar os 1.300 kW. O sistema diabático vai funcionar praticamente 100% do ano. Por mais consumo de água que você tem aqui, o consumo energético que você consegue é infinitamente maior. Então, essa relação consumo de água, consumo de energia, ela é sempre estudada. E nesse caso não foi diferente, mas a relação com que você diminui o consumo de energia, ela é infinitamente superior àquilo que você consome de água. Então você trabalha no sistema diabático de 41 até os 11 graus no ano todo, e você começa a fazer free cooling por qualquer coisa que esteja abaixo de 38. Isso é realmente impressionante, porque você consegue fazer free cooling praticamente em qualquer cidade do Brasil. Talvez aquelas que têm uma umidade muito alta, um Manaus da vida, por exemplo, seja um pouco mais complicado. Mas nos grandes centros, qualquer cidade. E aqui você vê a relação do consumo, né? Você vê que para fazer com 41 graus de área exterior, você está consumindo aqui 270 kW. Para fazer a mesma capacidade com o sistema de free cooling, por exemplo, a 23 graus, você cai para 200. A redução do consumo de energia nessa aplicação desse sistema, ela é muito grande. E o que a gente traz... a gente poderia ficar aqui discutindo vários estudos de caso, tem gente aqui que já trabalhou com um projeto conosco, inclusive em cidades mais frias, como São Paulo, por exemplo, onde esse ganho é extremamente maximizado. Aqui a gente traz um caso extremo. Mas como que a gente consegue isso? Volto a repetir. Aumento da temperatura de água, confinamento de corredor. Tudo passa pelo confinamento de corredor. Se você trabalha com um sistema de confinamento de corredor, do ponto de vista de ar-condicionado, a sua visão, a sua gama de oportunidade para ganhar eficiência energética, ela aumenta consideravelmente. Você tem N soluções que você pode aplicar para ter ganho de eficiência energética que seja considerável. Então, em praticamente todo o tempo do ano, você tem temperaturas abaixo de 38 graus Celsius no Rio de Janeiro. É quase que na totalidade do ano. E isso maximiza e muito a utilização de free cooling. Então, o que a gente está falando é o seguinte: no pior das hipóteses, você tem lá 90% do ano um chiller trabalhando no Rio de Janeiro, pelo menos em free cooling parcial. E a resposta, né, pessoal? É possível fazer free cooling no Rio de Janeiro? Sim. É possível ter ganhos incríveis com tecnologia free cooling adiabáticas em qualquer região do Brasil. Basta apenas aplicar a norma ASHRAE TC 9.9. A norma está aí. Ela te permite trabalhar nessas condições, porque o mais interessante é o seguinte: essa norma da ASHRAE em específico, esse comitê técnico 9.9, que trata única e exclusivamente de climatização para data center, de climatização para ambientes de TI, quem participa da resolução dessa norma e quem participa da determinação desses valores de temperatura, da determinação dos valores da umidade, são os próprios fornecedores de TI. Se você pegar os participantes se você olhar a norma e olhar os participantes da norma, você vai ver lá Dell, IBM, HP, enfim. São eles que precisam ditar para nós qual a temperatura que os seus servidores conseguem trabalhar. Se eles nos dizem que o servidor dele trabalha com uma situação ótima na casa dos 27 graus, por que a gente vai continuar mantendo os 22? Por que a gente vai continuar mantendo os 23? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E mesmo se você tiver que manter os seus 22, 23 graus e você aplicar o confinamento de corredor, você já sai dos 7, 12,5 de água, você já sai dos 8, dos 9, você vai para casa dos 17 graus de água. Então, é aplicar a norma a favor do seu projeto, a favor do seu empreendimento. E contar com uma solução que não seja apenas eficiente, mas que forneça disponibilidade e segurança operacional. Porque não adianta nada, você vai lá, você compra o chiller mais eficiente, você compra o melhor fan coil do mercado, e são equipamentos que não são feitos para esse tipo de aplicação.
que não são feitos para aplicação de data center. Você pode colocar o chiller mais eficiente do mercado, tá? O cara fez um projeto específico para você, o chiller dele vai só até 15 graus, mas ele fez lá uma readequação e ele consegue te entregar água a 20 e demora 15 minutos para restabelecer 100% da capacidade. Aí, ele tem duplo circuito, um chiller grande, mas ele tem um painel elétrico, não tem redundância. Enfim, não é só fornecer eficiência, eu tenho que te fornecer o quê? Segurança para aplicar a norma, porque o que eu te peço é o seguinte: utilize a norma, vá até o limite dela, estresse ela, utilize 27 graus na temperatura de corredor frio, mas utilize equipamentos, utilizem sistemas que te deem segurança operacional, que te deem disponibilidade. E é isso que a gente tenta trazer para o mercado, trazer para o mercado uma marca que te venda disponibilidade. Sempre vender disponibilidade. Não adianta nada vir aqui falar de um monte de coisa de eficiência com uma máquina que não suportaria 24/7 ou que apresentaria aquele problema de 15 minutos para restabelecer 100%, enfim. Não adianta nada a gente falar de eficiência e não falar em segurança quando o assunto é data center. Pessoal, o que eu tinha para apresentar é isso, o tempo é bastante curto aqui, mas eu espero que tenha entendido bem o que é free cooling, o que é fazer free cooling de forma indireta, e me coloco aí à disposição de vocês. Eu vou estar aqui na feira durante o dia todo ali no stand da Vert para a gente bater papo, tirar dúvida, enfim, conversar sobre outros cases e tudo mais. Muito obrigado, pessoal.